Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar de um processo que começou há muito tempo já e vem se desdobrando de uma maneira, às vezes, até surpreendente, que é a relação do Brasil com os países da América Latina, especialmente com os países da América do Sul. Nós acabamos de ter uma reunião de presidentes desses países aqui no Brasil e não está claro qual foi o resultado, mas a gente vai explorar qual é a estratégia do Brasil para isso. O que o Brasil se propõe? Qual é a política do Brasil para a América Latina? É um momento novo, é um momento de retomada das iniciativas diplomáticas, depois de um período que o Brasil se isolou completamente do mundo. E para tratar desse tema, nós convidamos o Fábio Borges, que eu vou apresentar agora para vocês. O Fábio Borges é sociólogo. Ele é doutor em sociologia pela Unesp, ele é professor da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA. Lá ele foi coordenador do programa de pós-graduação em integração contemporânea da América Latina, foi pró-reitor de pesquisa e pós-graduação. Ele trabalhou o tema da pesquisa que nos interessa muito, é potencialidades e limitações para a integração latino-americana no início do século XXI. Mercosul, ALBA, Unasul, CELAC e a Aliança do Pacífico. E hoje ele é diretor do Instituto Latino-Americano de Economia, Sociedade e Política, da UNILA também. Muito obrigado, Fábio, por estar aqui com a gente. É um prazer recebê-lo. Você vai nos ajudar a conhecer melhor essa realidade complexa da diplomacia brasileira aqui na América do Sul, né? Quero começar. Silvio, é um grande prazer. Muito bom. Vamos começar. Eu queria que você avaliasse essa reunião dos presidentes da América Latina, da América do Sul, né, que ocorreu agora no Brasil, e que há dissonâncias. Eu entendi que, por exemplo, a Unasul não está mais em pauta e que a integração latino-americana tem que passar por outras chaves. O que você pode nos dizer sobre isso, hein? Olha, realmente foi uma reunião complicada, por um lado, mas muito importante e necessária, a meu juízo. É importante dizer que essa reunião ela é uma continuação de um processo mais longo, como foi bem colocado na introdução do programa. A questão da integração sul-americana é um tema que já veio desde os anos 2000, ainda no período do Fernando Henrique Cardoso, no sentido especialmente de identificar que o sistema internacional, o cenário internacional era um cenário mais complexo, onde havia uma tendência da formação de blocos, como a União Europeia, como o NAFTA, como organizações na Ásia. E nesse sentido, a América Latina, especificamente, ela era muito vulnerável, porque havia uma falta de coordenação, havia uma falta de planejamento, mas justamente aí nesse período do ano 2000, o Fernando Henrique Cardoso e a diplomacia daquele momento perceberam que seria muito difícil trabalhar a América Latina no seu conjunto, porque a América Latina no seu conjunto envolveria o México, mas o México já estava muito próximo dos acordos comerciais do Norte, o NAFTA, né? E nesse sentido, naquele momento, em 2000, eu volto a dizer que esse momento foi importante, foi a primeira vez na história onde se reuniram apenas presidentes da América do Sul, pela primeira vez na história. Então, acho muito sintomático, muito importante a gente fazer um balanço desses 23 anos da primeira reunião entre todos os presidentes da América do Sul. Naquele momento, foi colocada a questão que uma das prioridades da integração da América do Sul deveria ser a infraestrutura. Naquele momento, foi lançado justamente a iniciativa da integração da infraestrutura regional sul-americana, que visava a integração física, a integração energética, a integração cultural. Então, foi um marco interessante essa iniciativa que veio ainda no período do Fernando Henrique Cardoso. Mas quem colheu os primeiros frutos disso
foi justamente o presidente Lula e o seu ministro de Relações Exteriores à época, o Celso Amorim, que a partir de 2003, diante das iniciativas, as iniciativas foram colocadas em prática. A meu juízo, foi um período muito importante da diplomacia brasileira, porque o Brasil realmente conseguiu liderar um processo de integração na América do Sul, independentemente das ideologias. Por exemplo, em 2000, você tinha presidentes mais à direita na Colômbia, você já tinha o Chávez na Venezuela, você tinha presidentes de diferentes tendências ideológicas. No entanto, foi possível construir a proposta da IRSA. Mas, num primeiro momento, o que foi importante em relação à IRSA? Era o tipo de proposta que parecia que todos ganhariam nessa proposta. Que país seria contra a integração física? Que país seria contra o investimento em infraestrutura? Que país seria contra o Brasil financiar obras no exterior, ainda que fosse de empresas brasileiras? Então, no início, eu acho que foi muito habilidoso por parte do Fernando Henrique Cardoso, e depois foi aprimorado no período do Lula, uma espécie de hegemonia consensual. O que significaria isso? O Brasil lideraria um processo de integração, mas não necessariamente ele cumpriria o papel que países importantes cumpriram em outros processos de integração, como na União Europeia, onde a Alemanha e França cumpriram o papel de paymaster. Ou seja, países que pagaram pelo processo de integração, que se responsabilizaram pela liderança na integração. Por uma razão simples. Pode falar. Não. Então, mas o Brasil é metade do PIB da América do Sul, da América Latina, é metade do continente em termos de área. Ele não pode ser esse protagonista que puxa o bloco? Ele pode e deve. Mas qual que é o problema do Brasil comparativamente a esses países como a Alemanha, como França, mesmo Estados Unidos? Nós não temos os mesmos recursos. E os recursos escassos brasileiros, a gente tem dificuldade até internamente de utilizar bem os nossos recursos, né? Um problema de financiamento, um problema de orçamento da maioria dos países considerados aí do sul global, né? Então, isso dificulta para o Brasil. Em termos militares, também o Brasil teria dificuldade de liderar do ponto de vista aí das teorias de hegemonia mesmo do Gramsci, né, que seria o consenso mais a força. O Brasil raramente vai usar a força. O Brasil não tem forças militares para garantir, e nem deve, porque a América do Sul deve ser considerada uma zona de paz. Então, acho que esse processo foi muito bem, de 2003 até 2010, porque pela primeira vez o Brasil conseguiu internamente uma coesão muito interessante, tanto que o Lula saiu com mais de 80% de aprovação, e eu acho que o tema da política externa era um dos temas onde ele tinha mais apreço, digamos assim. Por quê? Porque os setores mais à esquerda sempre viram a questão da integração latino-americana e caribenha como um elemento importante, ideológico, inclusive está na nossa Constituição, que o Brasil deve primar pela integração sul-americana. Então, a gente está cumprindo o que está lá na nossa Constituição. Setores à esquerda vê um elemento importante de cooperação aí. Mas, naquele momento, os setores à direita, os setores empresariais, perceberam algo que foi colocado nessa reunião, já trazeram para a reunião atual, que a América do Sul, a América Latina compram do Brasil produtos diversificados, e em muitos momentos o volume de comércio do Brasil com os países da região é maior do que o volume de comércio do Brasil com os Estados Unidos ou com qualquer país da Europa. Ou seja, não é apenas um tema ideológico, é um tema geopolítico, econômico, que se sustenta nos dados quando a gente vê as exportações, a balança comercial do Brasil com os países vizinhos. Fábio, eu também acho que existe um sonho, que inclusive estava expresso pelo Simão Bolívar, de uma América integrada, como um player importante no mundo. Mas, independente dessas visões que são ideologizadas, quer dizer, a iniciativa que começou tudo isso foi o Mercosul, né? E o Mercosul deu muito certo do ponto de vista da intensificação das trocas comerciais. Sim, com certeza. Que interessa para os países, né? Interessa para os empresários também. Não é isso?
É isso. Só que é bem interessante entender esse processo, porque o Mercosul, quando ele foi lançado, quando ele realmente entrou em marcha, digamos assim, ele foi colocado em prática por dois governos bastante neoliberais, que era o Collor no Brasil e o Menem na Argentina. Por isso nasceu, digamos assim, o Mercosul com uma vocação bastante neoliberal. Mas o que acontece com o tempo? Com o tempo, se percebe que não pode se pensar em integração puramente do ponto de vista comercial. Do ponto de vista comercial, especialmente na relação do Brasil com os países vizinhos, há muitos desequilíbrios favoráveis ao Brasil. E para o Brasil liderar esse processo, ele teria que demonstrar para os países vizinhos que os países vizinhos também teriam benefícios desse processo de integração. Teria que ter uma espécie de medidas compensatórias para esse dinamismo comercial que, evidentemente, o Mercosul trouxe para o Brasil e para os países da região. Nesse sentido, o próprio Mercosul foi se transformando. E, a meu juízo, o Mercosul foi se transformando em virtude das outras iniciativas que nasceram também na primeira década do século XXI, como a própria Unasul. Eu acredito que a Unasul, aí tem uma área ali que era liderada pela Venezuela também a partir de 2005, chamado ALBA, né, que é a Alternativa Bolivariana de Integração. Depois a gente vai ter outras iniciativas como a CELAC, que é a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, que foi lançado em 2010, e que nessa iniciativa especificamente era um contraponto à OEA, a Organização dos Estados Americanos, porque excluía os Estados Unidos e Canadá. Esse organismo existe, está em marcha, acho que é muito importante, a CELAC também. Nesse sentido, o próprio Mercosul percebeu que não poderia focar apenas no comércio. Então, ele já criou outros mecanismos para uma espécie de compensação dos desequilíbrios comerciais. Por exemplo, o FOSEM, que é um fundo de convergência estrutural do Mercosul, que seriam financiamentos, especialmente por parte do Brasil e da Argentina, aos menores países do Mercosul, que seria Paraguai e Uruguai, na área de infraestrutura. Então, eu acredito que está em marcha vários processos de integração ao mesmo tempo, e que esses processos não necessariamente são contraditórios. Acho que um acaba influenciando o outro positivamente, com seus erros e com seus acertos. Vamos pensar um pouco a questão da estratégia, né? O Brasil, por exemplo, tem um grande interesse em ter um acesso ao Pacífico para poder facilitar o seu comércio com outras áreas do mundo. Por outro lado, quer dizer, hoje em dia não tem país que sozinho consegue superar os limites do seu subdesenvolvimento, vamos chamar assim, né? Então, a ideia de formar um bloco é fundamental, senão você não tem como negociar com as outras partes do mundo, né? Agora, esse bloco, como é que é a estratégia de montar esse bloco? O Marco Aurélio Garcia, que ocupava naquela época do governo Lula o papel que o Celso Amorim está fazendo agora, né? Ele falava numa integração de cadeias produtivas, não era de um subimperialismo brasileiro, é diferente, né? Você tem alguma coisa a comentar do ponto de vista estratégico? Se esse caminho leva a algum lugar? Esse é um caminho muito importante. Acho que tem um aprendizado histórico extremamente importante, que é a própria União Europeia. Por que existe a União Europeia? A União Europeia passa a existir quando a Europa se dá conta que, em meio à Guerra Fria, de um lado os Estados Unidos, de outro lado a União Soviética, a Europa ficaria à margem do sistema internacional. Então, países que tinham traumas e tinham rivalidades históricas, como a Alemanha e França, tiveram que abrir mão dessa rivalidade e construir uma estratégia coletiva. Se a própria União Europeia, se a própria Europa, que é um continente aí muito mais industrializado, muito mais tecnológico, com menos desigualdades, com menos dependência, com menos vulnerabilidade que a América Latina e o Caribe, tiveram que optar pela integração, ainda que existam rivalidades, ainda que exista xenofobia, ainda que exista uma série de problemas internos, imagina para a América Latina, para o Caribe, para o continente africano, para o sul da Ásia. Todo mundo percebeu que esse era um processo estratégico importante, mas não é simples. Agora, o elemento fundamental é justamente, e eu acho que tem uma certa influência do pensamento do Celso Furtado, do Raul Prebisch, que não dá para você pensar em uma inserção internacional
puramente em commodities, puramente em matérias-primas. Você tem que agregar valor a essas mercadorias, você tem que diversificar a economia para você se tornar menos vulnerável, menos dependente. Nesse sentido, desde os anos 50, a América Latina já trabalhava esse conceito de integração econômica. E acho que a ideia das cadeias produtivas, das empresas que poderiam produzir conjuntamente, da própria expansão do mercado interno para você ter ganhos de escala, utilizando o mercado interno da América do Sul no seu conjunto, da América Latina no seu conjunto, isso é muito estratégico, importante e não há outro caminho, a meu juízo. Agora, não é fácil essa coordenação. Internamente, no Brasil, você já tem toda uma dificuldade de algum tipo de política industrial. Imagina num âmbito com 12 países, como é o caso da América do Sul. Eu acho que o caminho é esse mesmo, mas é um caminho difícil de ser colocado em prática, porque não são muitos países que conseguiram dar esse salto no sistema internacional de sair de uma situação de extrema dependência de matérias-primas para economias mais tecnológicas, para economias mais diversificadas. E aí a gente vai ter que trazer um tema bem atual também, que é a presença da China na região. Isso. A China acaba sendo um ator que, mais ou menos, mesmo sem ter essa intenção, ela acaba condicionando a América Latina a se tornar cada vez mais exportadora de matérias-primas, porque é o que ela precisa, o que ela necessita. Ela é muito dinâmica, mas ela acaba trazendo esse efeito colateral, que é uma reconcentração na área agrícola, que é uma desindustrialização. Então, esse processo precisa ser visto com muito cuidado, a presença da China aqui na região também, e talvez indiretamente ela tenha tido algum impacto nos processos de integração, porque a China é muito sedutora. Então, coloque em xeque as propostas de integração das cadeias produtivas. E acho que o caso do Uruguai, que é o mais atual, muito importante, que quer flexibilizar as regras do Mercosul para poder assinar um acordo bilateral com a China, é muito sintomático disso. Mesmo um país muito pequeno como o Uruguai, que vantagens ele teria em assinar um acordo bilateral com a China? A meu juízo, não resolveria os problemas uruguaios, mas coloca justamente uma pressão no Mercosul. O Lula teve até lá no Uruguai falar, peraí, vamos ver se a gente faz esse acordo com a China como um bloco, né? Eu queria trazer para você a proposição de criar uma moeda escritural para fazer as trocas dentro da América do Sul, da América Latina, sem o envolvimento do dólar, né? Isso também está acontecendo na Ásia, com alguns acordos, por exemplo, da China com outros países. E, enfim, quer dizer, tem aí uma questão que também é desafiar a hegemonia do dólar, né? Quer dizer, nós estamos cutucando o leão com a vara curta? Como é que é? Eu acredito que não. Eu acho que o sistema internacional nos últimos 30, 40 anos vem demonstrando claramente que há uma transição hegemônica. Não sabemos ainda em que sentido isso será, mas a China já é o maior parceiro comercial da maioria dos países do mundo, já ocupa o lugar que era ocupado pelos Estados Unidos. Em termos tecnológicos, a China deu saltos qualitativos enormes. A gente tem outras potências que ainda não saíram do tabuleiro mundial, como é o caso da Rússia, precisa ser considerada a Rússia também. Nesse sentido, a gente tem uma organização importante que o Brasil participa, que é os BRICS. Então, tem uma nova geopolítica mundial, onde claramente os organismos que foram criados no final da Segunda Guerra Mundial, como o Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, o GATT, que depois se transformou em Organização Mundial do Comércio, são anacrônicos pela atual conjuntura do sistema internacional e pela estrutura mesmo do sistema internacional. Agora, esses países têm estratégias diferentes de inserção internacional. Os Estados Unidos têm o chamado Destino Manifesto, que isso pautou sempre a política externa dos Estados Unidos. É o país destinado por Deus a levar liberdade e livre comércio para o mundo inteiro. Acontece que eles utilizam isso de maneira militar, várias intervenções desastrosas na maioria dos países do mundo.
A China tem outra cultura de política externa em virtude das guerras do ópio que sofreu justamente no século XIX. Então, no século XX, a China constrói toda uma estratégia de coexistência pacífica, que é justamente a ideia da cooperação internacional de maneira mais horizontal. Nesse sentido, a gente já assiste um duelo entre gigantes no sistema internacional. Os Estados Unidos numa certa decadência e a China claramente como um país emergente importante no dinamismo mundial. Então, a tendência, e eu acho que aí a mentalidade dos economistas, a mentalidade dos políticos, e aí a gente fala muito disso no Brasil, né? A gente tem que superar essa mentalidade colonial. A gente tem que ter mais ousadia, mais criatividade e sentir os ventos dessa mudança para justamente não se omitir em coisas que a gente pode realmente executar e que outras regiões estão executando. Não é fácil, né? Não é fácil fazer tudo isso com países que estão passando por tantas instabilidades. Porque para você ter um comércio em moedas diferentes do dólar, você tem que ter um sistema econômico mais estável do que é o sistema econômico que a gente vem vivendo. As pessoas não vão querer receber em peso argentino, as pessoas não vão querer receber na moeda venezuelana, porque são países que passam por uma deterioração da moeda muito grande. Não é fácil haver uma convergência na política macroeconômica desses 12 países para que a gente tivesse, por exemplo, uma moeda única. É um caminho longo. Mas tem que ser usado, né? Temos que superar a síndrome do vira-lata, porque o sistema internacional é diferente. A gente não precisa se subjugar aos Estados Unidos atualmente. Inclusive, comercialmente, já não se justifica isso. A China representa 3 vezes mais o comércio com o Brasil do que os Estados Unidos. Do ponto de vista pragmático, a gente tem que olhar para as outras regiões. Deixa eu entrar. Agora, com essa reunião, se tenta uma nova articulação dos presidentes, se tenta uma nova articulação. Não vai ser a Unasul, mas tem que ser outra coisa, né? E, de cara, você tem a questão da negociação do acordo União Europeia-América Latina, né? Que está em pauta. Parece que os termos desse acordo, construído no passado recente, não estão mais satisfazendo a parte latino-americana. É assim que você vê também? Esses acordos comerciais entre países do centro do sistema econômico mundial e países periféricos no sistema internacional não são simples de se fazer. Há muitos riscos, especialmente do nosso ponto de vista. Não é fácil a indústria da América Latina e do Caribe competir, e aí pensando só no Mercosul, a indústria dos 4 países plenos aí do Mercosul. Essas indústrias vão ter que competir com as indústrias alemãs, com as indústrias francesas, com as indústrias espanholas. Não é uma tarefa simples. E, por outro lado, os europeus são bastante intransigentes em alguns temas, por exemplo, subsídios agrícolas, e que a gente é contra os subsídios agrícolas, porque nós somos uma potência agrícola. Então, tem que se ver com muito cuidado, em detalhes, todo esse acordo. Os acordos levam muito tempo, justamente por conta dessa complexidade. Então, tem potencialidades, mas tem muitos riscos envolvidos nessa negociação União Europeia-América Latina. Mas alguns temas são tradicionais. E justamente esse tema da deterioração dos termos de troca. Nós vamos continuar exportando matérias-primas que têm baixo valor agregado e importando produtos industrializados sem ter nenhum tipo de medida compensatória. Eu acho que o Mercosul tem que olhar para esse ponto. Vai haver transferência tecnológica? Vai haver financiamento? Vai haver algum tipo de controle para que as assimetrias não aumentem nesse acordo? No período onde você tinha políticos mais à direita, no caso brasileiro Bolsonaro, e com o Paulo Guedes, que era o ministro da Economia na época, o Brasil não se preocupava com isso, e aí você tinha essas tendências no Uruguai e no Paraguai também, de políticos mais à direita. Esses temas não eram colocados com seriedade, não havia essa preocupação. Mas agora, com a reascensão do Lula, a gente tem aí o Fernandes na Argentina, eu acho que a região, especialmente o Mercosul, está dividido, dito que tem grandes desafios para esse processo de integração.
Não é algo que vai sair tão facilmente como o governo Bolsonaro queria que se acelerasse esse processo, mas também não é descartável que a gente continue negociando. E aí vem um outro tema que a União Europeia coloca com muita força, que eu acho que será um dos grandes temas da política externa brasileira, que são os temas ambientais, os temas relacionados à Amazônia, condicionar também esse comércio a que os países da região tenham um maior cuidado com o meio ambiente, com as mudanças climáticas. É claro que esse debate é bem polêmico também, do ponto de vista dos conflitos norte e sul, né? Mas, enfim, tá colocada essa complexidade aí nos acordos também. Ô, Fábio, eu tenho a impressão de que as exportações brasileiras não alcançam 10% do PIB. Eu não sei se eu estou errado, mas o grosso, vamos dizer assim, da atividade econômica interna nossa é para o mercado interno, né? Então, eu fico pensando assim, uma América Latina mais integrada, ela não tem os elementos já disponíveis para um processo novo de industrialização, de complementação, de produção de bens com valor agregado? O mercado sul-americano ele traz muitas vantagens para os países sul-americanos num comércio intra-bloco. A gente tem uma diversificação produtiva entre nós. A gente exporta produtos tecnológicos, produtos manufaturados uns aos outros. Então, nesse sentido, claramente, é muito estratégico, porque esses produtos eles geram mais empregos internamente. É claro que um país da dimensão do Brasil, o mercado interno é mais importante do que o mercado externo, mas o mercado externo ele serve como um elemento propulsor do desenvolvimento interno. Isso já estava colocado até na época do Celso Furtado. Não é que a gente só vai depender das exportações de commodities e está tudo bem. Nós temos que saber o que fazer com o excedente econômico do agronegócio. Ele tem que ser reinvestido em setores estratégicos, coisas que a gente nunca fez, mas que podemos fazer, podemos planejar e coordenar com os demais países nesse sentido também. Então eu vejo realmente o fator externo, que normalmente ele joga contra os países da região pelas crises internacionais. Agora nós tivemos a pandemia, tem a guerra na Ucrânia. A região latino-americana é uma das mais despreparadas para lidar com isso. Então, nós temos que pensar em temas de soberania energética, de soberania econômica e a boa utilização dos nossos recursos para fazer frente a esse contexto de vulnerabilidade externa. Eu acho que é um caminho interessante e eu acho que é um caminho que, inclusive, independe dos governos de turno. Eu acho que tem que ser uma política de Estado da maioria dos estados latino-americanos e caribenhos que estudaram a sua história e viram os problemas estruturais que nós temos de uma inserção internacional subordinada. Uhum. Mas você tem razão, né? Agora, eu fico me perguntando assim, uma coisa é uma análise mais geral, assim, estratégica. A outra coisa é quais são os passos que essa integração pode dar agora para viabilizar a aproximação, inclusive, entre os países, criar mais confiança, criar um clima de trabalho conjunto. O que você vê como as primeiras medidas necessárias a partir dessa disposição de retomar o trabalho conjunto? Foi muito importante. Eu acho que o Lula ele foi bem realista nesse sentido. São países que, nesse momento, se conhecem menos do que se conheciam há 23 anos atrás. Então, é importante retomar esse conhecimento mútuo, inclusive na divergência. Os líderes de cada país se conhecerem mais, mas, ao mesmo tempo, como eu mencionei anteriormente, o processo de integração ele não pode depender apenas da conjuntura de que ideologia é cada presidente de cada país. Tem que ter estruturas um pouco mais autônomas. Nesse sentido, eu não considero que a Unasul foi completamente descartada como uma retomada. Tem países que estão regressando à Unasul. Eu acho que é uma estrutura importante, é um patrimônio para o continente. Apesar de ter muitas interpretações que a Unasul ela foi muito ideologizada, que ela se tornou muito burocratizada, ela se tornou meio ineficiente, ela surgiu em 2004, depois ela se formalizou em 2008, ela nunca morreu completamente, mas nesse momento, Brasil, Argentina, Colômbia regressaram à Unasul. Tem países que estão fora? Tem.
Uruguai, Chile, Peru, são países que, nesse momento, claramente têm grandes divergências com o Brasil. Agora, o que tem de muito importante na Unasul? Ela pensou a integração, inclusive criando 12 conselhos específicos para a integração sul-americana, pensando em infraestrutura, criou a COSIPLAN, pensando em defesa, o Conselho de Defesa Sul-Americano, muito importante a meu juízo, o Conselho de Saúde Sul-Americano. Para se ter uma ideia, por exemplo, o Conselho de Saúde Sul-Americano teria sido muito importante na pandemia. O que se constrói aí? Se constrói um conhecimento coletivo. E o Brasil é um grande exemplo no sistema de saúde, invejado pelo mundo inteiro, o nosso sistema único de saúde. Os países vizinhos têm muito o que aprender com o Brasil em termos de saúde. E o Brasil tem o que aprender com os países vizinhos, como que eles lidam também com os problemas de saúde que são típicos da nossa região, que de repente não estão presentes em outras regiões. Então, para além das ideologias, nós temos um conhecimento técnico, um conhecimento científico, que já começou a ser desenvolvido, mas que precisa ser muito aprofundado. Que produtos um país pode vender para o outro, que tipo de cooperação tecnológica nós podemos ter um com os outros. No caso, por exemplo, da universidade que eu trabalho, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana e Caribenha. Ela nasceu em 2010, nós fizemos agora 13 anos. Os resultados têm sido muito interessantes. É diferente você ter alunos de todos os países discutindo junto problemas comuns, do que esses atores só se relacionarem nos organismos internacionais. A gente cria um código comum, uma sensibilidade comum, uma identidade comum. A partir disso, a gente consegue trabalhar seriamente em temas bastante pragmáticos, bastante importantes, que nós precisamos avançar. E, no entanto, às vezes a interpretação da grande mídia é que esses temas são ideológicos, mas não são, são importantes. Toda a região trabalha cooperação científica, cooperação em saúde, cooperação em defesa, cooperação em energia. A gente tem que pensar em tudo isso, na infraestrutura. Agora, o que foi o grande calcanhar de Aquiles da IRSA? Justamente que foi proposta é a iniciativa da integração da infraestrutura regional sul-americana. Tá. Ali foram previstas mais de 500 obras de infraestrutura, especialmente estradas, para ligar todo o continente, para propiciar uma integração comercial. Mas ela foi pensada também no âmbito, a meu juízo, um pouco problemática. A maioria dos desenhos de infraestrutura foram pensadas para exportação para a Ásia. No caso brasileiro, é importante. O Brasil, como você bem mencionou no início, o Brasil não tem uma saída para o Oceano Pacífico. E lá está a China, lá está a Rússia, lá está o Japão, tem parte dos Estados Unidos, México. Então, o Brasil precisava ter uma saída para o Oceano Pacífico. E a grande obra da IRSA foi a estrada interoceânica, ligando a Amazônia brasileira aos portos peruanos. Mas o que aconteceu? Justamente, a gente teve os escândalos internos relacionados ao Odebrecht, as construtoras brasileiras com a questão de suborno, a questão de superfaturamento de obras. No caso interno, a gente sabe que foi um debate muito complicado, que trouxe consequências muito negativas, o lavajatismo, né? E quebramos as maiores empresas brasileiras. Um país sério não faz isso. Você pode até condenar as pessoas que estavam envolvidas, mas se pensaria de uma maneira mais estratégica de cuidar bem das suas grandes empresas, mesmo com todos esses problemas. Mas a percepção dos países vizinhos é que o Brasil, nesse ponto, ele perdeu muito da sua credibilidade. Especialmente um país como o Peru, eles tiveram 5 presidentes que depois foram depostos, ou inclusive um deles se suicidou, que estavam envolvidos em corrupções com a Odebrecht. Então, isso vai gerando uma resistência à liderança brasileira no processo. Agora, isso quer dizer que não tem que integrar a infraestrutura? De jeito nenhum. Vamos criar mecanismos mais transparentes, mecanismos mais eficientes de cooperação na área de grandes investimentos em infraestrutura. Porque se a gente não fizer, outras grandes empresas farão. Quem foi o país que mais se beneficiou com a Lava Jato, apesar da Lava Jato ter sido patrocinada aí pelos Estados Unidos em grande medida, acabou sendo a China.
Hoje, as construtoras chinesas é que vão entrando no continente. E o Brasil, que já não tinha uma presença tão grande das suas empresas no continente, perdeu esse espaço, que era um espaço muito estratégico, com alta tecnologia, com empresas de ponta, que cometeram ilícitos, é verdade, mas a maneira como a gente manejou tudo isso foi equivocada. Então, a gente tem que reconstruir esse cenário. Não é simples, mas eu não vejo outro caminho a não ser as empresas grandes brasileiras se reintegrarem a esses processos e que a gente tenha autonomia em nossos processos. Essa questão da autonomia é fundamental, porque existem análises que dizem que esse ataque à economia brasileira, que envolveu a destruição das empreiteiras de obras públicas, das grandes empreiteiras, a indústria naval, a própria Petrobras se fragilizou com isso. Esse ataque teria vindo dos Estados Unidos numa estratégia que ele tem praticado já há muitos anos, que envolve, inclusive, empresas europeias que estão competindo com as empresas norte-americanas, como a Alstom, que tiveram o mesmo tombo que tiveram as nossas empreiteiras de obras públicas. Então, de um lado, é uma presença do imperialismo impondo as suas condições e destruindo a nossa capacidade de botar a cabeça para fora na economia, né? Mas, de outro lado, quer dizer, eu fico pensando assim, quais são os elementos que impulsionariam os países da América do Sul a se somar numa iniciativa conjunta? Você já falou de incrementar o comércio, né? Mas o que mais que estimula? Por que, por exemplo, a Argentina vai querer entrar numa nova articulação? E a pergunta que eu estava para fazer para você e não fiz é: você falou de todas essas áreas da Unasul, mas elas não estão funcionando mais, não, né? Olha, do ponto de vista formal, não. Mas às vezes você cria comunidades de intelectuais, de políticos, de formadores de opinião, de acadêmicos que continuam debatendo os temas. Os temas, a gente faz uma análise dos erros que houve, né? A gente faz uma análise das limitações do processo, mas também faz uma análise do que funcionou bem e propõe novos caminhos a partir desse diagnóstico, desse balanço dos erros que houve ali. Alguns erros muito básicos. As instituições precisam ter mais autonomia, mais estabilidade, independentemente dos governos. Não pode se depender apenas do presidente da República querer que essas instituições funcionem. Criar mecanismos de autonomia para essas instituições. Outra coisa na Unasul que é muito importante, a gente percebeu que a dinâmica do consenso é uma dinâmica que cria uma paralisia decisória. Precisa se criar outro mecanismo de tomada de decisões dentro de uma instituição assim, que se ganhe por maioria alguns debates, porque senão realmente é muito difícil você ter 12 atores que vão pensar exatamente iguais e vão querer tomar decisões iguais. Mas há caminhos a percorrer. E aí, claro, cada um dos presidentes, cada um dos países, os congressistas envolvidos, a sociedade civil envolvida, ela deve ser esclarecida dos benefícios que isso pode trazer. Tem benefícios que são comerciais, mas tem outros benefícios que são culturais, tem benefícios em relação à integração energética, tem benefícios em relação à integração cultural, inclusive ter meios de comunicações para que a gente se conheça mais do ponto de vista cultural. A nossa cultura é muito rica. No entanto, a gente sabe a concentração da mídia numa visão puramente estadunidense, eurocêntrica, os grandes meios de comunicação. A gente precisa se conhecer mais. Por exemplo, a Telesur me parece que foi uma iniciativa muito interessante para a gente começar a ler as nossas reportagens, os nossos acontecimentos, a partir de pessoas que vivem na própria região, a partir de potencialidades que a própria região apresenta. E a gente se conhece pouco, né? Por exemplo, no caso da Unila, a gente tem uma estrutura acadêmica interessante no sentido que existe um ciclo comum, um conhecimento básico da região latino-americana, independentemente da carreira que você escolheu. Eu sempre faço uma brincadeira nas aulas inaugurais, por exemplo, se eles sabem quantos tipos de batata existem no Peru. E aí quase ninguém sabe. E aí você vai descobrir que existem mais de 4.000 tipos de batata. Quantos idiomas se falam na América Latina? Ninguém sabe direito. A gente fala mais de 1.000 idiomas na América Latina.
E acho que acho que um tema bem ilustrativo disso, que eu gosto muito, no filme Diários de Motocicleta, do Che Guevara, tem uma imagem de um menininho indígena que está ali fazendo... Ele está sendo guia do Che Guevara no Peru. E ele mostra lá em Cusco, né, um muro, que uma parte foi construída pelos incas e a outra parte pelos espanhóis. E ele fala, isso aqui foi construído pelos incas. E aquela parte tudo irregular, tudo mal feita, foi feita pelos incapazes. Então, nossa, a gente tem um caminho muito longo de conhecer as nossas próprias tecnologias. Então, quem foi, por exemplo, para o Lago Titicaca, eles usam ali um material que chama totora, que eles usam para várias coisas. Mas eles usam para fazer os barcos, para fazer as ilhas flutuantes. É um material muito resistente, muito rico. Eles usam para alimentação, eles usam para combustível. Então, a gente tem elementos materiais, culturais, que estão sendo subaproveitados, que se a gente se conhecer melhor, a gente vai trazer soluções inovadoras, criativas, desde o nosso ponto de vista, para as necessidades que nós temos. Quem é que vai estudar dengue? Quem é que vai estudar doenças tropicais? Não vai ter isso na academia dos países do norte. É nós que teremos que estudar entre nós, né? Então, aí eu estou dando alguns exemplos do caminho longo que nós temos pela frente. Por exemplo, em política externa, algo que a gente estuda muito aqui no curso que eu faço parte. Eu tenho uma série de alunos paraguaios que estudam como que é o processo de formulação de política externa do Paraguai, onde a gente vai encontrar estudos bem feitos sobre a política externa do Paraguai, sobre a política externa do Uruguai, a política externa do Peru. E a gente tem isso de primeira mão na nossa instituição. Então, tem um elemento estratégico muito interessante de cooperação, de conhecimento mútuo e de propostas inovadoras para um continente que tem características específicas comparativamente a outros continentes. Nós temos... Nós não podemos deixar de considerar a Amazônia, porque ela é um tema global, o aquecimento global está aí, fazendo todo esse estrago, e nós temos boa parte dos países da América do Sul envolvidos com essa questão ambiental também, né? Que iniciativas podem ser tomadas em conjunto? Já tem alguma coisa? Olha, esse é um tema super que me instiga muito. Eu pesquisei muito a relação do Brasil com os países amazônicos. Justamente a minha tese de doutorado é sobre isso. Então, é um tema que realmente eu tenho muito apreço. Bom, esse é um tema central. Eu acho que, em termos de comparação, por exemplo, com a política externa brasileira, em termos econômicos, o Mercosul é importante, mas em termos geopolíticos, a Amazônia é muito mais importante. E a Amazônia é uma região compartilhada entre 8 países e uma colônia, que é a Guiana Francesa, inclusive com uma presença da França na Amazônia. Isso é bem interessante de ser colocado. O fenômeno e os riscos, por exemplo, da internacionalização da Amazônia, do uso indevido dos recursos amazônicos por potências estrangeiras, isso já estava presente desde os anos 70. Tanto que a gente tem um organismo que foi criado nos anos 70, que é o Tratado de Cooperação Amazônico, que ele foi firmado em 77, colocado em prática em 78, e ele existe até hoje. Diga-se de passagem que a organização, depois ele foi transformado em Organização do Tratado de Cooperação Amazônico. É uma das únicas organizações internacionais que a sede principal é no Brasil, é em Brasília, a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Como eu disse, são organizações que às vezes têm poucos recursos, mas tem uma história. A Organização do Tratado de Cooperação Amazônico, por exemplo, ela foi responsável por fazer os documentos para Rio 92, a grande Conferência Mundial do Meio Ambiente, que foi feita no Rio de Janeiro. Eles desenvolveram um documento chamado Amazônia Sem Mitos. É super interessante, onde os cientistas trazem realmente uma perspectiva muito mais profunda sobre a região amazônica, seus desafios, sobre suas potencialidades. E fica claro que os problemas amazônicos são problemas transnacionais. Problema ambiental, tráfico de drogas, uma série de mineração, tem muitos problemas que são problemas compartilhados na região amazônica. Sem uma coordenação entre os países da região, você cria uma justificativa para que as potências estrangeiras tentem ter uma inserção, uma interferência maior nessa região, que é uma região tão estratégica.
Então, a retomada disso é muito importante. Segundo eu percebi nessa última reunião, nessa reunião que teve aí há uma semana, né? Há uma semana não, há menos dias até, em relação à cúpula sul-americana, já foi previsto que em agosto vai ter uma grande conferência dos países amazônicos, e que será em Belém, né? Então, para o Brasil, eu acho que é uma retomada extremamente importante. O desafio amazônico é um desafio complexo, precisa de um conhecimento profundo, as questões indígenas, outras questões biopirataria, tem uma série de temas extremamente delicados. E aí é importante que se saiba, China, Europa, Estados Unidos conhecem muito mais a Amazônia do que o Mercosul, por exemplo. Então faz todo sentido a gente ter uma política estruturada para a região amazônica, coordenada entre os países amazônicos, para fazer frente a esses desafios, algo que ficou completamente abandonado nos últimos 4 anos do governo Bolsonaro. E eu acho que isso trouxe calamidades públicas, como foi o caso dos Yanomamis, o que trouxe um problema muito grave para a reputação brasileira nesses temas. Então é um desafio a ser colocado, né? Tá. E a nossa relação da América do Sul com os Estados Unidos com a China? Como é que você avalia? Vai ser um pouco aqui, um pouco ali? Vai ser um alinhamento? O que os Estados Unidos vão tentar impor? Você tem uma visão disso? Eu percebo que a China claramente já ocupou um espaço econômico que era tradicional dos Estados Unidos na região. Mas a forma de atuação da China é diferente da forma de atuação dos Estados Unidos. A China não quer trazer bases militares, intervir nos assuntos internos de cada país. É outra forma de cooperação, é outra forma de relação. E eu acho que para a América Latina, para o Caribe, para o Mercosul, para a CELAC, o mais estratégico é uma relação de pêndulo. E mais ou menos condizente com os objetivos da política externa brasileira já nos 2 primeiros períodos do governo Lula, que é a autonomia pela diversificação de parceiros. Nesse sentido, é muito interessante a gente não desprezar os Estados Unidos, que ainda tem muitos elementos tecnológicos, financeiros, culturais, que em algum momento podem ser importantes para nós, mas também dá muita ênfase à China, aos BRICS, aos países da África, aos países da Europa. A gente tem que ter uma estratégia de diversificação. Isso vale para o Brasil e isso vale para os blocos regionais também. Recentemente, eu e mais uma pesquisadora peruana desenvolvemos uma pesquisa que foi publicada pela Claxo, né, o Conselho Latino-Americano de Sociologia, que é o protagonismo da China na América Latina e seus impactos no Mercosul e na Aliança do Pacífico. Então, aproveito aí já para fazer uma divulgação dessa obra, onde a gente vê claramente que é um novo contexto geopolítico. E as respostas, o grande problema da América Latina é que China, Estados Unidos, União Europeia sabem o que querem da gente. A gente é que não tem uma estratégia do que nós queremos deles. E isso vai ser construído a partir dessas reuniões, como foi essa incentivada pelo Brasil essa semana. Fábio, você deu uma dica muito interessante, né? Porque nessa relação, por exemplo, com os BRICS, eu entendi que o Lula vai fazer uma gestão para que a Argentina receba um financiamento emergencial para enfrentar a crise de agora. A gente pode imaginar que os BRICS vão apoiar processos de desenvolvimento aqui na América do Sul? Eu acredito que sim. E aí tem muito interesse chinês nisso. Como eu disse, o interesse chinês ele é um interesse que ele se defende de maneira mais indireta. Então, através de financiamento, de obras, a grande rota do cinturão da seda, né, a nova rota da seda, é justamente a ideia de grandes obras de infraestrutura que são financiadas pela China e no mundo inteiro, onde eles querem melhorar a infraestrutura mundial para que eles possam trazer as matérias-primas e os alimentos que eles precisam do mundo inteiro. Eles têm uma estratégia para isso e estão colocando em marcha. E o Banco dos BRICS, por exemplo, o novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, que agora quem preside é a Dilma Rousseff, eu vejo isso com muito bons olhos, é um banco que a China dá muita atenção para ele. Então, eu acredito, e parece que a defesa nas últimas reuniões é que até metade do ano, talvez a Argentina realmente passe a ser formalizado como um sócio do Banco dos BRICS. Eu vejo isso como uma grande possibilidade mesmo.
Qual que é o interesse do Brasil, o interesse de qualquer potência estratégica no seu continente? Que os seus vizinhos estejam bem. A instabilidade dos seus vizinhos podem se traduzir na sua própria instabilidade. Então, para o Brasil trabalhar aí, não é só uma questão de afinidade política entre o Fernandes e o Lula. É uma questão estratégica. É melhor que a Argentina esteja bem para que o Brasil esteja bem também. É melhor que a Venezuela esteja bem para que o Brasil esteja bem também. Isso nós aprendemos desde um livro clássico das relações internacionais do Keynes, As Consequências Econômicas da Paz, um excelente livro de 1919. O que o Keynes falou nesse livro, As Consequências Econômicas da Paz? Se você quer uma paz na Europa, a Alemanha não pode ser punida dessa maneira tão vingativa, não pode ser completamente destruída. Para a Europa estar estável, nós temos que reconstruir a Alemanha e gerar estabilidade na Alemanha. Senão, nós teremos a ascensão do irracional, como ocorreu de fato, onde o Hitler é eleito e o nazismo é eleito de maneira democrática num país tão importante como a Alemanha. Então, é totalmente justificável que a gente preste atenção e tente ter políticas de cooperação e de enfrentamento à crise nos países vizinhos, e o Brasil pode ser uma ponte para isso. Muito bom. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, o tempo passa rápido, como eu disse, né? E eu queria apenas pedir para você uma última fala, dizendo assim, o que você recomendaria nesse momento ao governo brasileiro pensando na América do Sul? Olha, eu acho que tem que ter uma agenda. Eu vi com muito bons olhos a reunião que houve essa semana, mas eu acredito que o governo brasileiro ele pode ser mais estratégico, e especialmente a figura do Lula ser mais estratégica, de não trazer e não desviar o foco dos temas centrais, que é justamente os espaços que nós temos para cooperar em economia, o espaço que nós temos para cooperar em meio ambiente, em saúde, em defesa. E aí a questão venezuelana acabou tomando uma proporção muito grande nessa reunião. É claro que alguns países, como o Uruguai e o Chile, talvez de maneira surpreendente, reagiram de uma maneira bastante crítica ao governo brasileiro em relação à crise humanitária da Venezuela, a questão do Maduro na Venezuela. E eu acho que o Brasil poderia ter um papel mais discreto nisso, não poderia ter se exposto tanto nesse assunto. Eu acho que há justificativas dos dois lados. Realmente, a Venezuela passa por um embargo econômico tremendo há muito tempo. Realmente, os Estados Unidos acrescentaram e intensificaram a crise venezuelana, mas a Venezuela passa por problemas internos e que eu acho que o Brasil aí não foi tão habilidoso em deixar esse tema como um tema marginal. A gente tem que focar no que traz convergência, não no que traz divergência. Essa é a dica que eu daria para o governo brasileiro. Muito bom. Eu quero agradecer muito ao Fábio Borges pelo excelente papo que nós tivemos, esclarecedor da situação do Brasil na América do Sul, e agradecer também a você que nos assiste, dizendo semana que vem tem mais. Obrigado.